Olá pessoal do Você Que Pensa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a passagem do jovem rico que está registrada lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Espero que você seja edificado. O texto diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. De início, vemos o texto relata um jovem que vai até Cristo e ele chama de bom mestre e pergunta a Jesus o que ele pode fazer, o que ele mesmo pode fazer de bom para herdar a vida eterna. E Cristo responde a esse jovem, faz uma pergunta a esse jovem, né? Por que me chamas bom, né? Se bom há somente um, que é Deus. O texto diz, né? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Algumas pessoas fazem uma interpretação errada desse texto, dizendo que Jesus negou sua divindade, né? Ao dizer isso, que bom só era um, que era Deus. Essa interpretação é totalmente equivocada, contraria a própria palavra de Deus, né? Fazendo uma análise sistemática de toda a palavra. Jesus mesmo afirmou que ele e o Pai são um, né? Quem via ele via o Pai. Então, é mais cabível a interpretação que diz que nesse momento Cristo estava afirmando a sua divindade, que ele mesmo também era Deus, né, e por isso era bom. Mas só que a gente vai ver que o jovem não cria que Jesus era Deus. E Jesus, né, seguindo naquela conversa, pergunta ao jovem: sabes os mandamentos? Aí começa a citar, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E o jovem responde a Cristo que tem observado todos esses mandamentos desde a juventude. E a gente pode observar que Jesus, ele não repreende esse jovem, não diz: não, certamente tu não tens seguido todos os mandamentos. Mas nós sabemos, né, pela palavra, que ninguém consegue andar por essa vida sem nunca pecar, sem nunca transgredir nenhuma lei. Certamente aquele jovem, em algum momento, cobiçou, em algum momento matou seu irmão, adiando. E Jesus, né, naquela conversa, como que concordando com o jovem, como que concordando que ele realmente obedecia todos aqueles mandamentos, diz a ele: falta somente uma coisa para tu ser perfeito. Jesus diz: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. É interessante observar que quando Jesus diz ao jovem: sabes os mandamentos? Aí começa a falar: não matarás, não adulterarás, não furtarás. É interessante observar que esses mandamentos dizem respeito à responsabilidade do homem para com o próximo, né? Feita essa divisãozinha. Alguns mandamentos são tidos como de responsabilidade do homem para com Deus e alguns do homem para com o próximo. A gente pode ver que esses mandamentos que Jesus diz, né? Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, dizem respeito a essa parte, né? Da responsabilidade do homem para com o próximo. E Jesus, como que concordando com toda aquela fala do jovem que tem guardado os mandamentos desde a juventude, Jesus diz: falta uma coisa. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Outra interpretação equivocada é feita com base nesse texto. Alguns dizem que pelo fato de Jesus ter dito àquele jovem que era para ele vender tudo, Jesus é contra, né? Deus é contra ao homem ter posses, a ter bens. E isso não é verdade, né? Isso é bem do contexto, né? Que Jesus estava levando aquele jovem a perceber que ele não tinha obras para ser salvo. né? Ele não poderia confiar no que ele fazia para ser salvo. E algumas pessoas, né, fazem essa interpretação equivocada, dizendo que Deus é contrário ao homem ter posses, né? A gente vai ver mais adiante que não
O homem não pode confiar nessas riquezas, mas o homem ter posse em si não significa que esse homem não ama a Deus, não crê em Deus. E o texto diz, né, continua dizendo que o jovem contrariado, né, ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. O texto diz que o jovem, né, saiu contrariado com isso que Jesus disse, né, vai, vende teus bens, dá aos pobres, segue-me. A gente pode observar uma contradição na fala desse jovem, né? Anteriormente ele tinha dito que vinha observando os mandamentos desde a juventude. Quando Jesus pede para que ele se desfaça dos seus bens, dê aos pobres e que siga-o, ele fica triste, fica contrariado, né? Isso mostra que esse jovem tinha um Deus. Esse Deus era o dinheiro. Ele transgredia o primeiro mandamento, que é amar o Senhor, né? Amar o Senhor, não ter outros deuses diante do Senhor. E esse jovem tinha, que era as riquezas. E Jesus, né, diante dessa situação, explica para os discípulos o que aconteceu naquele momento, né? Então, o texto diz que Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O fato dos discípulos estranharem, alguns estudiosos dizem que na cultura judaica acreditava-se que os ricos estavam com Deus. Essa pessoa tinha posses, tinha bens, significava que essa pessoa estava com Deus, Deus abençoava aquela pessoa, por isso que ela era daquele jeito, tinha todas aquelas posses. E os discípulos, quando ouvem de Jesus aquilo, acham estranho, né? Se o rico, aquele que a gente acha que está com Deus, dificilmente entrará, quem então pode ser salvo, né? Aí Jesus explica para ele que é difícil, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A gente vê no início do texto, um jovem indo a Cristo, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar, o único que pôde, o único que podia e que hoje, né, nós sabemos que ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo esse sacrifício a Deus, que foi aceito por Deus. A gente vê um jovem, um pecador, indo até Cristo perguntar o que ele mesmo podia fazer para ser salvo. Então, a resposta de Jesus a esse jovem, na verdade, é nada. O homem não pode fazer nada para ser salvo. A salvação pertence ao Senhor. Aquele jovem, podemos ver que aquele jovem não cria em Jesus, não cria que Cristo era Deus. Tanto é que ele vai a ele e pergunta o que ele mesmo poderia fazer para ser salvo. Sabemos que é impossível, né? O homem ser salvo por obras. Somente crendo que Jesus é o Filho de Deus, o homem pode ser salvo. A salvação pertence ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, achou edificante, curta, compartilhe, divulgue aí nas redes sociais. Um abraço.